Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 1. Hoje nós vamos, através da iluminação do Espírito Santo, expor do versículo 5 ao versículo 7. A carta de 1 João, em alguns domingos atrás, ou meses atrás, nós já chegamos a falar sobre a carta de 1 João, só que do versículo 1 ao versículo 4. E na ocasião, a gente viu as razões pelos quais João escreveu essa primeira carta, que na realidade é uma espécie de sermão. Ela não tem nem a configuração de uma carta. É como se fosse um ensaio de um sermão que ele fez, né, para uma determinada comunidade. E vimos também, na ocasião, que a comunidade que recebeu esse sermão, era uma comunidade que passava por algumas dificuldades. E a principal dificuldade dessa comunidade era em colocar em prática a verdade, a mensagem que eles tinham ouvido desde o princípio, que já tinha sido pregado antes pelos profetas, né, e por várias outras pessoas que vieram antes de Cristo, e tinha sido passado para aquela comunidade através dos apóstolos. Alguns falsos mestres tinham se embrenhado ali na comunidade, inclusive já tinham até saído da igreja, mas deixaram falsos ensinos e que aquela igreja estava comprando como verdade. Apesar de entenderem, vamos colocar o termo entender, porque eles tinham acesso à fé apostólica, eles tinham acesso à doutrina, eles tinham acesso à palavra, eles ouviram a verdade. Apesar disso, havia um entendimento que você poderia ter um comportamento diferente daquilo que você falava ou daquilo que a palavra de Deus pregava. Na ocasião, a gente falou também sobre a comunhão, né? A verdadeira, alegre comunhão com Deus. E hoje o que eu quero falar com os irmãos é sobre comunhão também, mas as condições para uma verdadeira comunhão com Deus, ou melhor, a condição para uma verdadeira comunhão com Deus. Quando a gente fala em comunhão, a gente liga logo à questão religiosa, né? A comunhão com os irmãos, comunhão na igreja. Mas a gente comunga com vários grupos, a gente tem comunhão com vários grupos, inclusive fora da igreja. A comunhão está diretamente ligada com uma questão de afinidade. Grupos que a gente tem uma certa afinidade. Em alguns sites de relacionamento, né, as pessoas preenchem lá uma espécie de cadastro e dizem o que gostam, os seus planos para o futuro, os seus hobbies. Preenchem essa ficha. É lançado uma espécie de sistema, é feito um perfil da pessoa, e esse sistema então vai buscar outros perfis que tenham semelhança com aquela pessoa, né, para promover encontros, relacionamentos e etc. E nós estamos, mesmo os que não têm a prática de acessar esses sites, a gente sempre está envolvido em grupos de afinidade, mesmo na igreja, que é um espaço, né, de uma família, mas mesmo assim a gente tem aquele grupo, uma outra pessoa que a gente se identifica mais, que a gente fala mais durante a semana, que a gente abre o coração. Na nossa família é a mesma coisa, né? A gente tem uma família macro, mas a gente tem aquela famíliazinha do pai, da mãe, dos irmãos. Entre os irmãos tem aquele que você tem mais coisas em comum. Então a comunhão, ela está ligada a essa questão da afinidade, da identidade, né, de ter alguma coisa parecida. Na realidade, quando nós entramos em um relacionamento, seja ele qual for, de amizade, por exemplo, a gente está nessa busca, né, de observar a pessoa e saber o que ela tem de parecido conosco. E se você tentar pensar aí no seu melhor amigo, né, ou na sua esposa ou no seu esposo, você vai perceber que tem diversas coisas que são semelhantes, ideias, posturas, e mesmo aquelas coisas que não são semelhantes, você admira nessa pessoa e essa pessoa admira em você. E a admiração já é um ponto em comum,
É muito interessante como esses relacionamentos eles se desenvolvem. E é mais interessante também saber que o nosso relacionamento com Deus não foge ao padrão, né, de ter algo em comum com Deus. Segue essa lógica, né, de buscar em Deus algo que te seja semelhante. Ou melhor, na realidade essa busca é nossa, né? É uma busca de algo em Deus que está em mim. Porque o que Deus é, a plenitude dos seus atributos, dos seus adjetivos, eles são comunicados aos homens. Então há muito mais necessidade de nós encontrarmos alguma coisa em Deus que possa estabelecer uma comunhão com Ele. Mas é exatamente isso, apesar de parecer extremamente humano isso que eu estou falando, mas é isso que em linhas gerais acaba acontecendo. Mas aquela comunidade para a qual João escreveu tinha perdido essa verdade de que era uma comunidade de Cristo, pertencente a Cristo, que foi gerada, que nasceu de Cristo, portanto, deveria ter as características de Cristo para que houvesse uma comunhão com Cristo. Se você observar nos primeiros versículos, nós vamos já ler o texto, mas se você observar, por exemplo, no versículo 3, João diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Observe que o propósito de João era que aquela comunidade tivesse comunhão. É uma comunidade de Cristo, é uma igreja, mas João escreve no anseio de que essa comunhão fosse restabelecida e mantida. O que nos faz crer que havia se perdido o que era comum entre essa comunidade e Deus. E é exatamente aí que está a condição da verdadeira comunhão com Deus. Essa comunidade também, o próprio João, talvez tenha sido João o que mais bateu forte em relação a uma determinada heresia que surgiu naquela época e que mais tarde vai dar surgimento a outras heresias, mas que basicamente tinha dificuldade ou não acreditava em um pecado real cometido, né? Apesar do comportamento da pessoa indicar que era pecado, não era uma realidade, né? Ou o pecado era cometido na matéria que era má, portanto era descartável, desde que o espírito, a alma, não pecasse. Era também um grupo que entendia que só eles, aquele determinado grupo, através de uma iluminação, conseguiriam então ter uma comunicação com a divindade. E eu não sei dizer para os irmãos se João está usando trocadilho de luz aqui, porque eles falavam muito em luz. Eu não encontrei nada que respaldasse, mas é bem provável, né, que ele dê tanta ênfase à questão da luz, como nós vamos ver aqui, justamente fazendo um contraste ao que os gnósticos achavam que era realmente a verdadeira iluminação. Então vamos ler do versículo 5 ao 7. Eu vou fazer melhor a gente ler do 1 ao 7, tá? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, qual é a condição para uma verdadeira comunhão com Deus? A verdadeira comunhão com Deus, irmãos, ela está diretamente ligada a quem Deus é e não ao que Ele faz. Você pode voltar os seus olhos para o versículo 7. No versículo 7 há uma afirmação muito clara: Deus é luz, Ele não faz luz. E quando nós pensamos nessa estrutura da frase, que Deus é luz, logo nós somos levados a entender que o que quer que seja a luz que João está falando aqui, nós vamos ver exatamente o que é, não faz parte de Deus, ou é uma parte de Deus, ou é o que Deus faz, é o que Ele é essencial. Na realidade, é uma questão da natureza de Deus, faz parte da natureza de Deus. Ele é luz, Ele não contém uma luz, Ele não irradia uma luz, Ele é a fonte e a própria luz. Talvez para a nossa mente mais moderna é complicado entender isso, mas o que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que não tem como desassociar Deus da luz que Ele irradia. Deus de luz é como se fossem sinônimos. Se você pudesse significar Deus, dar um significado para Deus, ou dizer exatamente o que Ele é, o que a gente não consegue, luz seria uma dessas palavras que nós poderíamos usar, né? Ou dessas expressões, ou dessa qualidade, né? Porque Deus não é uma coisa, Deus são várias coisas. Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz. Você pode ver tudo isso em João. Então, Deus é luz. Luz não é uma característica de Deus, não é uma parte de Deus, nem o que Deus faz. Deus é essencialmente luz, faz parte da natureza de Deus. E a palavra luz chama a atenção para a retidão e a justiça de Deus. Então, traduzindo, a gente pode afirmar com segurança que Deus é santidade. Luz, na Bíblia, ela pode estar relacionada com várias características de Deus, ou até mesmo a luz do sol, a luz do dia, o amanhecer, ou a fazer com que alguém enxergue, mas precisamente aqui nesse texto, luz está fazendo a referência à retidão, à justiça, à santidade de Deus. Portanto, Deus é um estado eterno, de suprema santidade, sem a menor sombra de imperfeição. É muito interessante como o versículo 5 dá ênfase à perfeição da luz de Deus, afirmando que Deus é luz, negando que Ele é trevas. E aí no finalzinho do versículo 5, quando diz: "E não há nele trevas nenhuma", é uma tradução de um não contundente, de um não impossível de ser contrário. Não há a menor sombra de escuridão em Deus. Por quê? Porque Ele é luz. Aonde há luz não há escuridão, elas são contrárias. E se há escuridão, não há presença de luz. Então, meus irmãos, a santidade de Deus é uma santidade perfeita. Não há como nós concebermos um Deus com uma mancha sequer na sua perfeição de santo. Tudo que não condiz com esse estado de santidade, de perfeição, é considerado, então, escuridão. E essa é a base da ética cristã que rege o nosso relacionamento com Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Priscila, o que isso significa? Que a base da santidade que nós devemos ter, o referencial da santidade que nós deveremos ter para termos comunhão com Deus, é a santidade dele mesmo. Isso faz o meu coração estremecer, porque é uma santidade perfeita, é uma santidade aonde não há variação, aonde não há mancha, aonde não há escuridão nenhuma e jamais haverá. E para que eu tenha um relacionamento com Deus, essa é a base ética que eu devo ter. Então, não há espaço, meus irmãos, para barganha
sobre as condições para termos um relacionamento com Deus. Não é fazendo coisa, não é rezando um terço, uma missa, não é fazendo as nossas devocionais diárias, não é dando o nosso dízimo ou coisas do gênero que nos aproximarão de Deus. Não diz respeito à comunhão que nós devemos ter com Deus ou às condições para que essa comunhão possa ser estabelecida, não diz respeito ao que você faz por Ele ou ao que você espera que Ele faça por você. Diz respeito a quem Ele é e ao que você precisa ser a partir disso. Deus é luz, santidade. Então, a nossa comunhão com Deus está diretamente ligada à santidade dEle, porque Ele é santo, não porque Ele faz coisas santas. Mas a condição para uma verdadeira comunhão com Deus também está diretamente ligada a uma consciência crítica e sincera sobre as nossas vidas. Observe o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O apóstolo introduz o versículo com uma condição que implica uma possibilidade, não uma realidade daquelas pessoas que estavam ouvindo. Ele está dizendo, se vocês dizem que têm comunhão com Deus, é uma possibilidade. Infelizmente, naquele momento não era a realidade daquela congregação. Se observarmos então esse início da frase, nós vamos perceber que faz todo sentido o versículo 3, quando o propósito da carta de João é justamente escrever para que aquela comunidade tenha comunhão com Deus. Por isso ele introduz o versículo, se vocês dizem. Na realidade ele nem diz se vocês dizem. A humilhação é tão grande diante da santidade de Deus que ele se coloca no contexto, Se dissermos que temos comunhão com Deus, então o propósito pela qual a carta foi escrita, o propósito pelo qual a mensagem apostólica foi anunciada, era justamente para que houvesse essa comunhão, essa alegre comunhão. Havia, meus irmãos, naquela comunidade, uma grave arrogância por parte de alguns dissidentes, inclusive já tinham até saído da igreja, em achar que podiam ter comunhão com Deus, mesmo praticando obras das trevas. Eles não viam incompatibilidade nisso. Eles não viam problema nisso. Eles acreditavam que o que eles praticavam de pecado, ou que diziam que era pecado para eles, era praticado em uma circunstância má, que era o corpo. Como o corpo para nada servia, o que ia salvar era o espírito, então você podia pecar como fosse, mas você estava em comunhão com Deus. Era isso que aquela comunidade, ou parte daquela comunidade, entendia. A santidade de Deus e a prática contínua do pecado são incompatíveis. Da mesma forma que você entra num quarto completamente escuro e liga a luz, imediatamente a escuridão se vai, uma coisa não convive com a outra, santidade, comunhão com Deus, não convive com uma prática contínua do pecado. Uma anula a outra, não tem como as duas coisas andarem. A verdade de vida que nós devemos ter está ligada mais ao que se pratica do que ao que se diz. Existe um trechozinho de uma música que eu acho muito interessante, de um grupo musical que diz que o mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. Você pode falar muito, pode dizer muito sobre Deus, mas essa comunhão não está sobre o que você diz de Deus, mas como você anda em relação ao que Deus é. Luz, santidade. Então essa verdade ela está ligada muito mais à prática do que à linguagem. A verdade que Deus tornou conhecida deve ser expressa na vida dos seus servos. Deus nos revelou a luz. Deus nos comunicou a santidade dele. E agora os nossos olhos veem. E uma vez que os nossos olhos veem, nós precisamos ter uma vida condizente com
essa luz. Precisamos ter consciência de que a maioria das nossas atitudes não apontam para a santidade de Deus. A maioria das coisas que nós pensamos e como nós agimos no nosso dia a dia não diz quem Deus é. Portanto, não nos aproximam dele. Mas é interessante que a partir do momento que nós temos essa consciência, nós já estamos sendo iluminados. Porque a luz de Cristo, a santidade de Deus, a completa ausência de pecado em Deus, que irradia dele em luz, em santidade na minha vida, evidencia o meu pecado, a minha miséria, a minha fraqueza. Os meus olhos veem e eu me rendo diante de Deus, pedindo que Ele me capacite a viver em santidade. Então, até a própria consciência da escuridão dentro da nossa vida já é Deus irradiando da sua luz e nos capacitando a termos uma vida reta como a de Cristo. A condição para termos uma comunhão com Deus também está diretamente ligado a uma coerência de vida que precisa ser testada todos os dias. Versículo 17 diz assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, não há nenhum problema de nós, você, que tem certeza que já foi alcançado pela graça de Deus, supor que tem comunhão com Deus. Não tem problema nenhum. Eu até acho que a suposição é a melhor forma da gente viver em comunhão com Deus. Porque quando você supõe, você começa a analisar. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Deus. E o que a gente vai fazer a partir desse momento? Testar as nossas atitudes. A gente vai verificar nas nossas atitudes, no dia a dia, se essa comunhão, ela realmente existe. Podemos, então, supor que estamos na luz, mas isso precisa ser testado de forma prática. A nossa santidade precisa ser testada. Só as palavras não produzem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não pode, meus irmãos, continuar vivendo em pecado. E antes que os irmãos saiam daqui desesperados, achando que, não, como é que eu vou fazer, né? Porque é impossível não pecar. Nós estamos falando a uma vida prática de pecado, vivendo pecando e gostando do pecado e não querendo sair do pecado, porque essa perfeição de santidade nós só vamos ter na glória. Entenda que quando a luz de Deus irradia na minha vida, eu sou capacitada a rejeitar a escuridão em mim, a rejeitar o pecado em mim. Eu tenho a capacidade de rejeitar, porque agora o Deus que brilha vive em mim. A luz dele vive em mim. A santidade dele eu conheço. Então, se eu conheço a santidade dele, eu conheço a minha escuridão. A luz dele evidencia, então, a minha escuridão. A luz foi revelada aos homens. Nós sabemos quem é essa luz, nós conhecemos e nós nos relacionamos com a santidade de Deus através do seu Filho. Ele deu a conhecer o Pai. Quem o Pai é? Deus é luz. Cristo deu a conhecer a luz de Deus. Se nós queremos compreender minimamente a santidade de Deus, nós devemos olhar para Cristo, que foi homem como eu e você, que passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, talvez até maior, talvez não, com certeza maior, porque em tudo ele foi tentado e obedeceu. Ele não pecou, ele foi santo até o fim, e é ele que é o nosso padrão. É ele que comunica essa santidade, por isso que é possível. Jesus diz aos seus discípulos que eles são luz e sal da terra. É possível. Nós estamos caminhando para uma perfeição. Portanto, se nós somos nascidos de Deus, se nós conhecemos a santidade de Deus, nós precisamos andar na luz. Para o judeu, todo relacionamento que ele tinha com Deus era um andar. Eles entendiam, e o judeu não tinha uma vida separada de Deus. Vamos entender,
vamos tentar tirar da nossa cabeça a questão legalista, né? Mas o judeu, ele compreendia a sua jornada aqui na terra, e essa jornada estava diretamente ligada a esse relacionamento com o Todo-Poderoso, como um andar, como um modo de vida. Então, se eu digo que tenho comunhão com a luz, com a santidade de Deus, se eu tenho comunhão com Cristo, eu devo ter uma vida, eu devo ter um modo de vida, um andar aqui na terra que condiga com essa luz. É possível? É. Por quê? Porque ela foi revelada, porque ela foi mostrada. Ela está aqui, ela está aqui. Nós sabemos como ela é. Não tem o porquê, não tem desculpa em nós em relação a não entendemos a santidade de Deus. Não entendemos Deus. Deus foi revelado ao homem quando o seu Filho foi encarnado. Agora, é muito interessante também nós percebermos que no versículo 5 diz que Deus é luz, mas no versículo 7 diz também que Deus está na luz. Observe o versículo 5 e o versículo 7. Essa percepção, ela vem acompanhada do restante do trecho do versículo 7, finalzinho, eu vou reler para os irmãos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe uma outra situação. É usado o nome de Jesus e o título dele. Jesus, o Filho. De quem? De Deus. Aponta para as duas naturezas de Jesus, tanto a humanidade como a divindade de Cristo. Isso contém uma inferência grandiosa. Qual é essa inferência? A vida de Cristo como homem é padrão da santificação daqueles que querem ter comunhão com Deus, da mesma forma que o sangue dele foi o penhor para a nossa salvação. O sangue de Cristo, o sangue do homem que te salva, também é do homem que você tira o padrão de santificação. Jesus Cristo, através do seu sangue, nos purifica do pecado, lava a nossa vida. Através da sua obra, ele evidencia o amor de Deus, a santidade de Deus, e eu tenho isso posto diante de mim todos os dias. Então, Cristo, ele não só salva, mas ele capacita a santidade. Cristo, ele não é só a santidade de Deus, ele não é só a evidência da santidade de Deus para mim e para você, ele também é a capacidade em mim de buscar a santidade de Deus. Cristo é tudo. Cristo é a condição para que a gente tenha comunhão perfeita com Deus. Ele é o padrão de santificação. Então, se temos comunhão com Deus, significa que precisamos colocar à prova o nosso viver todos os dias. Nós precisamos pegar a nossa vida, tudo que nós pensamos, as nossas atitudes, as nossas posturas, e colocar diante de quem Cristo é e comparar. Cristo faria isso? Cristo pensaria assim? Cristo agiria dessa forma? Isso é testar a sua santidade. Isso é testar a sua comunhão com Deus. E uma vez reconhecendo que não é assim o padrão de Cristo, mudar de atitude. Buscar a forma como ele viveu aqui na terra. Porque é a única forma que nós temos de termos minimamente algo em comum com Deus é o seu Filho. Se não for Jesus Cristo, nós não temos nada em comum com Deus. Na realidade, irmãos, eu me atrevo até a afirmar que Deus nem olha para uma pessoa assim, nem ouve uma pessoa que não tem Cristo em comum com Ele, o seu Filho em comum com Ele. Então, nós precisamos testar a nossa santidade, porque ela é a condição para termos uma comunhão com Deus. E esse teste vem justamente através da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Esse teste precisa ser feito em relação à nossa vida todos os dias, ou seja, viver de forma reta todos os dias, dia após dia, e tem uma intensidade para isso. A intensidade desse viver é como ele na luz está. Por que que a gente lembra que Jesus Cristo é homem? Por que que João faz questão de dizer Jesus, aquele encarnado mesmo, e ele faz referência a isso,
do versículo 1 ao versículo 4, em relação à veracidade e o poder da encarnação. Esse homem encarnado, matéria, que vocês dizem que é pecado, que é mal, ele é filho de Deus, ele é divino, ele é completamente santo. Ele encarnou e veio à Terra e viveu nesse padrão de santidade. Um homem que vivia na luz, porque ele comunicava a luz do Pai. E como ele é Deus, portanto, ele também é luz. Os irmãos compreendem que a intensidade da nossa santidade é Ele, é a santidade dEle. Eu não posso desejar na minha vida coisa menor do que isso. Eu não posso achar que eu venci esse pecado hoje aqui e cometi todo o resto, portanto hoje eu sou um pouquinho mais santa. Não é a intensidade da santidade de Cristo aqui na terra. Ele não pecou em nenhum momento. Ele foi santo os 33 anos dele aqui na terra. Apesar disso não ser possível, enquanto nós estivermos limitados aqui na terra, isso só vai ser possível na glorificação. Isso deve ser o que nós vamos perseguir até que o Senhor venha ou que a gente morra. Portanto, é isso que dá significado à nossa vida. E se você lembrar lá de Gênesis, fica mais linda a história. Porque Gênesis, lá em Gênesis 1, quando tudo foi criado, a primeira coisa criada foi a luz. E quando tudo foi escuridão de novo por causa da queda do homem, a luz foi prometida novamente. Da mulher nasceria aquele que pisaria com o calcanhar a cabeça da serpente. Nossa comunhão com Deus, a santidade de Deus, o padrão de santidade de Deus, a obra de santidade de Jesus Cristo, ela já foi estabelecida lá atrás, antes mesmo que ele morresse, que ele encarnasse. É uma obra que ecoa na eternidade. Ele não precisou encarnar para morrer para que essa obra fosse real. É difícil para a gente entendermos porque Deus conta o tempo de forma diferente da nossa. Mas é preciso que você compreenda que essa comunhão que nós devemos lutar já foi conquistada e é guardada por Cristo desde a eternidade. E é mais um motivo para eu e você lutarmos com todas as nossas forças e com toda a iluminação que o Espírito Santo traz em relação à sua palavra, para termos uma vida de santidade na intensidade de Cristo. Priscila, eu não vou conseguir não pecar, mas você vai conseguir uma coisa extraordinária: perceber seu pecado durante o dia. Se isso estiver latente no seu coração, você vai perceber os seus pecados durante o dia. E vai ficar agoniado no final da noite, porque acha que está esquecendo de algum. E precisa urgentemente pedir perdão. E se humilhar diante da presença de Deus, pedindo que Deus lhe dê força para que você não peque amanhã. E se amanhã você pecar, a sua dor vai ser maior, mas a sua alegria também vai ser maior. Porque você tem esse Deus para onde você pode correr em comunhão e pedir perdão mais uma vez. E essa é a estrada da santificação. Essa é a nossa busca eterna. O cristão vive, portanto, meus irmãos, num padrão divino de existência. Menos do que esse padrão, não dá para ter comunhão com Deus. Menos do que perseguir quem Cristo foi, para que Ele seja na minha e na sua vida, não dá para ter comunhão com Deus. Ele nos olha porque o seu Filho morreu pelos nossos pecados. E por causa dessa morte e ressurreição, a purificação das nossas vidas todos os dias. Ter comunhão com Deus é sermos iluminados pela sua santidade através da pessoa de Cristo, que não só nos purifica de cada um dos nossos pecados, como também nos capacita a termos uma vida santa diante do Pai, trilhando o seu caminho aqui na terra. Nós não vamos conseguir realmente ser exatamente igual a Cristo, mas Ele deu uma ordem para mim e para você, de sermos luz. Isso, em outras palavras, é batalhem pela santidade.
Se o mundo tem alguma noção do que é santidade, é olhando para os filhos de Deus andando em santidade. E isso vai causar, muitas das vezes, desconforto. Porque quando uma pessoa resolve, ou quando uma pessoa traça no seu coração um caminho de santidade, as outras pessoas que vivem na escuridão não aceitam. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na hora que a gente começa a buscar o Senhor em santidade, a luz de Deus irradia. E quem está do lado que é trevas, vai começar a olhar o quê? O seu pecado. E o pecado incomoda. De duas uma, ou as pessoas vão começar a reconhecer também os seus pecados, ou vão começar a afastar vocês. É a rejeição que nós vamos ter. A luz veio ao mundo, mas nem todos aceitaram. Nós não vamos ser aceitos sempre. Mas a nossa função é andar na luz e irradiar essa luz também, buscando uma vida de obediência, de retidão, apropriada aos que já foram justificados. Por isso, lá no versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso quer dizer que enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos não só enxergar o caminho, mas nós também precisamos andar por esse caminho. Em João 8:12, a palavra diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, Deus não procura admiradores da sua luz, da sua santidade. Deus procura seguidores. A luz, a santidade de Deus não é para que a gente contemple somente, mas para que a gente ande segundo ela, para que nós sejamos seguidores de seu Filho, para que também tenhamos plena comunhão com Deus, como Cristo tem comunhão com o seu Pai. E aí, o que fica bonito na história é que a partir do momento que eu me aproprio dessa santidade de Jesus Cristo e busco viver isso, eu passo a fazer parte dessa luz. Eu passo a irradiar a luz e a glória de Deus aqui na terra. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo inunde os seus corações como inundou o meu com essa verdade, de forma a nos constranger realmente a buscar a obra de Cristo completa nas nossas vidas. Não só a salvação, mas o que decorre dela, a nossa santificação também. Que o Senhor nos dê amor pela sua palavra, porque Cristo revela a Deus, a palavra revela quem Cristo é. Precisamos ter uma vida de busca, de devocional, não para cumprir tabela, mas de devocional por amor profundo a quem Deus é. Porque assim como mulher, nós precisamos ser também, para que essa comunhão realmente possa ser verdadeira na minha vida e na vida dos irmãos também. Amém?